Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso devocional. Ontem, por motivo de algumas necessidades, nós não conseguimos realizar o devocional, tá? E sempre que não for possível, pode ter certeza que é por algo muito relevante, porque nós temos como primícias fazer aqui todos os devocionais, tá? Todos os dias fazer os devocionais e trazer a palavra do dia. Talvez até você que procurou o devocional falou, poxa, será que o pastor um dia vai postar, outro dia não vai postar? Não, ontem foi realmente algo assim mais sério, né? Eu precisei ter passar por um acompanhamento médico, coisa simples, mas precisei fazer. E aí, por essa razão, não tive como estar fazendo os devocionais. Mas, dito isto, estamos de volta, então, para trazer a palavra para todos vocês. É importante dizer isto, porque às vezes a pessoa já desanima, né? Quem está acompanhando o devocional com tanta fé, às vezes fala, o pastor vai um dia postar, outro dia não postar, e não gostei, já tá bagunçando, né, como diz, e não é, tá? Foi um motivo realmente muito necessário, mas graças a Deus estamos seguindo e por esta razão fazendo aí os nossos devocionais hoje, voltando, retomando, né, as nossas atividades, tá? E vamos seguir com toda certeza, fazendo com que a graça de Deus, o poder de Deus chegue a todas as pessoas, tá bom? Foram apenas algumas restrições, mas já vencida essa parte, agora já estamos de volta realizando os nossos devocionais. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo número 3, que nós vamos falar sobre a superioridade da nova aliança e a inferioridade, claro, da velha aliança. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todas as pessoas, por todos os homens. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui Paulo está falando sobre aquelas pessoas que dão muita ênfase no que a lei diz, né? A pessoa se apega à lei e esquece o que a graça veio trazer. Por causa dos segmentos da lei, a pessoa esquece de viver o que Cristo Jesus veio trazer, a liberdade espiritual. Por isso que Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito traz vida. Ou seja, a letra mata significa que a lei não conseguiu salvar o coração das pessoas. A lei não conseguiu fazer o homem ser regenerado, mas a graça pode transformar a vida deste homem. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Lembra que quando Moisés desceu do monte, a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu do monte com as tábuas da lei. O rosto de Moisés brilhava. A antiga aliança teve a manifestação da glória de Deus em várias ocasiões. E quando Moisés desce do monte, esta foi uma ocasião em que a glória de Deus se manifestou. Inclusive, os filhos de Israel não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Na nova aliança, a glória é infinitamente superior, pois ela foi firmada no sangue do Senhor Jesus e opera por meio do ministério do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Então, aquela glória que Moisés teve, diz a Bíblia que ela foi considerada transitória, porque o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente, porque o ato que Jesus Cristo fez é permanente, o que ele operou é eterno. E diz então, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A partir do momento, não sei se você sabia, mas a partir do momento que Moisés recebe a glória de Deus e transmitiu a lei aos filhos de Israel e o rosto de Moisés brilhava, sabe o que aconteceu? Todas as vezes que Moisés ia falar com os filhos de Israel, ele colocava o véu para que as pessoas não vissem o rosto dele, porque a glória já não havia mais, a glória já não estava ali como no momento em que ele foi entregar as pedras da lei às pessoas. Maior glória, deixa eu ler aqui para você uma explicação interessante, que diz o seguinte, isto é, se o pacto do Antigo Testamento feito no Monte Sinai pelo Altíssimo, houve manifestação sobrenatural, como o monte fumegava e a alta voz com som de trombetas que Moisés ouvia, está lá em Êxodo, capítulo 19, você pode ver, versículo 18 ao versículo 19. No pacto do Novo Testamento, o Senhor deu seu próprio Espírito para o ser humano. Por isso, Paulo ilustra a sublimidade para a supremacia da nova aliança, comparando a glória que se desvanecia do rosto de Moisés, depois que ele encontrava com Deus. Ele encontrava com Deus, a glória manifestava no rosto dele, mas quando ia passando o tempo, a glória ia embora e Moisés continuava a vida normal, ok? E essa glória que manifestou em Cristo Jesus, ela não é uma glória transitória, ela é uma glória eterna, tá? Então aqui diz o texto, continuando aqui, tá? Veja bem, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o que era transitório. Ou seja, ele ia à presença de Deus, a glória manifestava, mas quando ele descia da presença de Deus, a glória ia esvaecendo-se, porque estamos falando de uma velha aliança. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Você sabia que tem pessoas que, por ela não buscar, não aceitar a nova aliança, toda vez que ela lê a Bíblia, parece que tem um véu e ela não consegue entender e ela acaba distorcendo, ela acaba, porque ela não abriu o coração para o Espírito Santo. Então, existe um véu no coração de muitas pessoas. Aqueles que se apegavam ao Antigo Testamento não conseguiam desfrutar do benefício, ou aqueles que se apegam ao Velho Testamento, a lei, não conseguem desfrutar dos benefícios do Novo Testamento, tá? Pode ter certeza. Por quê?
para você desfrutar dos benefícios do Novo Testamento, você vai ter que se entregar ao Senhor Jesus, você vai ter que se render ao Senhor Jesus. Aí, se você ficar pegado somente não toque, não faça, não pode, não isso, não aquilo, ó, cuidado, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Se você está muito apegado no que diz a lei, especialmente no Velho Testamento, e não abraça o que Cristo veio fazer, é como se tivesse um véu sobre a sua cabeça e você não está entendendo aquilo que Cristo veio fazer, tá? Assim como a glória era transitória no rosto de Moisés, se esvanecia, a antiga aliança era temporária, por isso foi substituída pela nova aliança. Hoje nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. Ainda hoje, o apego às tradições e à religiosidade tem mantido muitas pessoas com endurecimento no coração ou com entendimento obscurecido, porque elas são apegadas às religiões, né? E é claro, existem pessoas que não se apegam à religião, mas está apegada à igreja. Ela acha que a igreja, ela deve alguma coisa à igreja, porque a igreja, sabe, fez alguma coisa por ela. E infelizmente existem até ministros, né, pessoas, pregadores, que dizem, ó, você não pode abandonar a igreja que te salvou, a igreja que te libertou, a igreja que te ganhou para Cristo, quando na verdade todo esforço, todo o trabalho não foi seu, não é mérito meu, todo esforço, todo o trabalho é mérito exclusivamente de Cristo. E aí vai dizer, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração das pessoas. Então preste atenção, não adianta você discutir com a pessoa que não aceita o que o Espírito Santo diz por meio das cartas de Paulo, por meio do que diz o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque aqui, 3,15, até hoje, quando se lê Moisés, o véu está no rosto da pessoa, ela não consegue entender. Ela só vai entender o dia que ela abrir o coração para o Espírito Santo, então esse véu será tirado do rosto dela e aí ela poderá compreender perfeitamente a presença de Deus, tá? Então Paulo vai dizer, mas quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu será tirado, tá? Então, olha só, enquanto a pessoa valorizar, porque não basta falar de Jesus. Hoje nós temos muitas igrejas que falam de Jesus. E aí, quem sou eu para julgar aqui? Eu não vim aqui para julgar, a Bíblia não me permite isso. Mas a Bíblia me permite ensinar. Então, você que está me acompanhando, você precisa avaliar. Espera aí, a pessoa a quem eu ouço, ou o pastor, ou sei lá, a igreja que você vai, eles valorizam muito o que Moisés falou, porque Moisés disse, porque Abraão fez, porque o Abraão falou, porque na lei está escrito, olha, você para ser salvo não pode isso, não pode aquilo. Eles ficam colocando um monte de regras. Se eles colocam essas regras, é porque de fato eles ainda não se converteram a Cristo. Porque existem lugares que falam de Cristo apenas como passagem. Não, Cristo é a mente, cantam para Cristo, cantam louva a Cristo, mas quando o assunto é salvação, eles esquecem de Cristo e se voltam para a lei, querendo que as pessoas façam aquilo que a lei diz ou que a lei determinava. Ou seja, eles não se convertem a Cristo, enquanto não se converterem a Cristo, esse véu não será tirado. Inútil é você discutir com alguém que ainda não se converteu a Cristo, ou que tem um véu sobre a sua cabeça. Aí o versículo de número 17 diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade, gente, é o mesmo que libertação, tá? Essa liberdade aqui, tem gente que acha que liberdade, onde tem o Espírito de Deus, a liberdade para pular, para dançar. Já vi pastor falar, irmão, olha, irmãos, onde tem o Espírito de Deus, aí tem liberdade, pode pular, pode dançar, pode rolar no chão, pode fazer, porque onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Só que ele não entendeu que essa liberdade é libertação. Libertação de quê? Dos costumes antigos, onde há o Espírito de Deus, a libertação das doutrinas religiosas, dos apegos religiosos. Onde há o Espírito de Deus, a libertação
dos que nós chamamos de abuso de autoridade espiritual, porque hoje tem pessoas sendo abusadas espiritualmente, né? Porque ela não entendeu a palavra e aí os seus líderes abusam dela espiritualmente, abusam para tomar dinheiro, abusam para levar a pessoa a fazer coisas que muitas vezes ela não pode fazer, abusam fazendo a pessoa emprestar casa, abrir comunidade em casa, abrir culto em casa, estar na igreja todos os dias. Aí não tem descanso, não tem descanso. Tem igreja que não tem descanso, todos os dias tem culto e o pastor diz, você tem que vir, irmão. Mas eu fico perguntando às vezes, quem paga a passagem da família, com quem deixa a família, como vivem os familiares. Então, às vezes você precisa entender que onde tem o Espírito de Cristo não tem essa escravidão, onde tem o Espírito de Cristo tem a liberdade. Essa liberdade é a libertação espiritual, tá? Dessa mentalidade de achar que tem que obedecer aos velhos mandamentos, vamos assim dizer, ou a velha aliança. Mas todos nós, estou no verso 18 e último verso do capítulo 3, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito de Cristo vai nos transformando, tá? A vida espiritual é uma transformação. Você vai passando por uma transformação e cada dia as coisas vão acontecendo, Deus vai fazendo e você vai melhorando dia após o outro, tá bom? Vamos fazer uma oração, acredito que você tenha entendido, tá? E aí eu gostaria que você fosse transformado de glória em glória. Quanto mais você contempla a luz do Espírito Santo, o desejo de amar a Jesus, o desejo de conhecer a Jesus, mais essa alegria, esse brilho de Deus vai refletindo na sua vida, no seu rosto, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor. Sim, meu Pai, eu agradeço em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ah, Senhor, com alegria, com fé, nós prosseguimos fazendo nossos devocionais, seguimos com fé, com alegria. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, venha abençoar a todos, sim, a todos que estão orando comigo agora. Que o divino poder, que o divino Espírito Santo, que é o nosso Pai, continue nos guiando, nos iluminando, continue, Senhor, por favor, nos abrindo o entendimento, nos abrindo a revelação, nos fazendo compreender qual é a verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus e assim seja. Amém. Glória a Deus. Bom, amanhã nós estaremos de volta, tá? Com o nosso devocional e vamos prosseguindo em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Como eu falei no início do programa, tive que dar uma pausazinha por recomendação médica, mas já estamos de volta e foi só um descanso e estamos aí voltando com tudo para continuar os nossos devocionais e as suas orações serão sempre bem-vindas e nós prosseguimos abençoando a todos no poder do nosso Deus. Amanhã falaremos sobre o capítulo 4, são 18 versículos também, e falaremos sobre as dificuldades da tarefa. Meu amigo, a tarefa que Cristo nos deu realmente é uma tarefa difícil, tá? E aí nós vamos ter que entender essa tarefa, nós vamos ver o que ele exige nessa tarefa, tá? E aí nós vamos ter que ter motivos de confiança e de encorajamento no Senhor. Acho que esse capítulo 4 aqui vai abrir os olhos de muitas pessoas nessa nossa leitura. Se você puder, deixa um comentário depois, tá bom? Como tem sido os devocionais para você, agradeço a sua participação, tá bom? Em nome de Jesus. Fale para as pessoas, olha, o pastor não fez o devocional, não é que ele está relaxando e deixando não, tá bom? Explique para eles, espero ver você no nosso próximo devocional. Deus abençoe, forte abraço e até lá.